Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Corecast, podcast do Conselho Regional de Economia. Aqui quem fala é Tiago Holanda, eu sou conselheiro do Corecon e tenho a alegria de receber você para mais um bate-papo super especial. E ao meu lado aqui, nesse episódio, eu tenho comigo a honra de receber o professor e doutor Lauro Chaves Neto. E eu vou aqui para falar sobre um tema, né, muito importante, muito interessante, super atual, que é ESG. Mas antes de deixar o nosso convidado se apresentar melhor, eu quero fazer aqui a leitura, né, de uma pequena biografia do nosso. É só um resumo, tá? Deixando bem claro que o currículo do nosso professor aqui é muito extenso, mas eu vou fazer aqui uma leitura, né? O nosso querido economista Lauro Chaves Neto é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, a UES, desde 2003, lotado no Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CESA. Ele é PhD em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona e ano passado, não foi, ele obteve o seu pós-doutorado na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele tem mais de 30 anos, já foi conselheiro do COFECON, tem mais de 30 anos de atuação em estratégia e finanças nas áreas públicas e privadas e ele já foi presidente do Corecon, nosso conselho, do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e também já foi presidente da Academia Cearense de Economia. Então nós temos aqui conosco um profissional muito relevante, muito atuante no cenário econômico, tanto do Ceará quanto também do Nordeste do Brasil. Então, doutor Lauro, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor desse aí uma saudação inicial para quem nos assiste. Muito obrigado pelo convite, Tiago. Saudar toda a nossa audiência. O Corecon tem um papel muito importante na sociedade, que quando nós defendemos o exercício da profissão do economista, nós estamos defendendo a sociedade contra profissionais que não têm a capacidade e a habilitação de desenvolver trabalhos econômicos, que muitas vezes entram, assim como os conselhos profissionais como um todo. Então, o Corecon tem um papel fundamental e estar aqui falando de ESG é mais importante ainda, porque a economia moderna, o futuro da economia, ele vai estar totalmente ligado às práticas ESG. As práticas ESG, elas já dominam grande parte do mundo econômico e isso tem sido de cada vez mais intenso, fazendo com que todos os movimentos, os fluxos econômicos empresariais do setor público, do terceiro setor, eles sejam moldados pelos padrões e pelas regras do ESG. Doutor Lauro, antes da gente entrar assim, de vez no assunto, nós temos muitos alunos, né, muitos estudantes de graduação e pós-graduação que assistem os nossos episódios. E antes de entrar propriamente no conteúdo, a gente sempre pede para o nosso convidado falar um pouco sobre como foi a sua jornada na economia, né? Por que escolheu esse curso, como foi que se tornou economista, sempre quis ser economista ou foi algo que acabou acontecendo, como foi a trajetória acadêmica, o senhor é um profissional que está tanto no mercado quanto na academia, como foi essa sua caminhada, né, em rápidas palavras, para servir até mesmo de inspiração para essa nova geração de economistas? É muito legal poder falar isso. Eu entrei na faculdade de economia muito novo, eu tinha 16 anos. E eu escolhi a economia porque no meu histórico eu sempre gostei muito de matemática e sempre gostei muito de história, de geografia. Inclusive, desculpa lhe interromper, né? Quando eu já fiz alguns anos depois do senhor, e havia, né, na época, o vestibular, não era o Enem. Uhum. E tinha a primeira fase e a segunda fase. E na minha época, a segunda fase para o curso de economia era exatamente matemática e história, né? Isso. Então, eu comecei a pesquisar, muito novo, né, como eu disse, e conversar com as pessoas mais velhas, hábito que eu indico para todos que são mais novos. Até hoje eu faço isso, que sempre conversando com gente mais experiente nós conseguimos nos desenvolver mais, captar um pouco da experiência. E aí eu dizia, matemática, eu posso ir para as engenharias, para a computação.
História eu posso ir para sociologia, para o direito, mas será se tem algo que podia unir as duas coisas? E muitos começaram a me aconselhar isso. Não, a economia você vai estudar muita história, muita filosofia e vai ter que estudar muito métodos quantitativos. Então eu escolhi a economia muito por isso, porque ela unia história, unia matemática. E a economia é um curso maravilhoso. Eu gostei muito de ter escolhido a economia. Ela nos ensina a pensar, a refletir. E eu costumo dizer que quem sabe pensar, quem sabe refletir, o que aparecer na frente, se você estudar, você consegue assimilar. E por isso que o curso de economia é um curso difícil de ser feito. Você fazer um bom curso de economia, realmente você tem que aprender matemática, cálculo, econometria, você tem que aprender sociologia, você tem que aprender história, você tem que aprender macro, micro, e isso faz da economia um curso muito completo. E muitos questionam, mas ferramenta de trabalho, isso aí você aprendendo a pensar e tendo a base conceitual que o curso de economia te dá, você consegue trabalhar na área pública, na área privada, você consegue trabalhar com cenários macroeconômicos, com finanças, com ESG, com planejamento público, com planejamento privado. Você consegue ter atuação, a possibilidade de atuar em diversas áreas. E isso faz do curso de economia ter um grande diferencial. Nós não podemos esquecer que ao longo do tempo, os cursos de graduação, eles sofreram uma evolução, tanto com novas graduações, como tecnólogos. Então, nós podemos falar que os cursos de comércio exterior, o curso de finanças, o curso de relações internacionais, para ficar de gestão, de processos gerenciais, todos esses cursos, eles derivam um pouco da economia, um pouco da administração, alguns um pouco do direito também, ou da contabilidade, mas são cursos que até a década de 80, 90, você olhava para a área gerencial, você tinha economia, administração e contabilidade. Hoje você tem 20, 30 graduações que se relacionam, que todas elas vieram desse núcleo. Até por isso que hoje o Conselho Regional de Economia faz a filiação de formados em curso de finanças, em curso de comércio exterior, de relações internacionais, porque foram cursos que vieram da ciência econômica, como antes da década de 50 a economia estava dentro do direito. Se você pegar o curso do nascimento do nosso primeiro curso de economia, que foi na UFC e na FEAC, os professores eram quase todos advogados, tá certo? E o curso foi criado pelo professor Ari de Sá Cavalcante, que poucos sabem, tá? Então, dentro da economia, eu tive esse início. E é importante falar isso, por quê? Porque, como eu entrei novo, eu também me formei novo, eu me formei com 20 anos. Eu fui para São Paulo fazer MBA em finanças, na Fundação Getúlio Vargas. Eu passei 2 anos em São Paulo, fazendo MBA em finanças, que já era uma derivação da economia, que eu tinha tido na graduação. Eu fiz acho que 3 ou 4 disciplinas opcionais de finanças. Algumas eram até opcionais da administração e da contabilidade, que era permitido que nós fizéssemos. E aí, eu, como você falou, eu atuo na academia desde muito novo, desde que eu voltei de São Paulo, e atuo também no mercado privado de consultoria. E o meu mestrado já foi em administração de pequena e média empresa. E se você pegar o meu doutorado, o meu PhD foi em planejamento territorial, em desenvolvimento regional. Também já é outra área que me permite trabalhar com plano diretor, com plano municipal, com plano de desenvolvimento de estados, de ministérios. E o meu pós-doutorado agora também foi em outra área. Foi em estratégia para pequena empresa com um ambiente de inteligência artificial
que aí também, como, do mesmo jeito que o doutorado de planejamento territorial, Barcelona é um centro mundial de inovação em urbanismo, em economia urbana, Boston é um centro mundial de inovação em inteligência artificial, com as melhores universidades do mundo nessa área, com ecossistema de inovação, com integração universidade-empresa. E isso propicia que a minha formação de economista tenha esse leque amplo, que o ESG, que é o nosso tema do podcast, está dentro desse viés de atuação do economista como um agente de transformação das empresas públicas, da sociedade, da empresa privada, como um questionador do status quo da sociedade. Muito bacana ouvir a sua história, doutor Lauro, e muito surpreso, né? Inclusive, quão novo o senhor ingressou na carreira, 16 anos, né? Um adolescente, e já estava ali no curso de nível superior. Lembrando que com 15 anos eu comecei a trabalhar, tá? Eu era menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil. Até hoje, quando você entra na agência do Banco do Brasil, tem aqueles meninos lá de azulzinho, vestidos de azul. Então, aos 15 anos eu comecei a trabalhar, não parei mais até hoje, tá? Já teria até tempo de me aposentar, mas não tenho idade. Nem preciso, nem quero, nem vou parar. Nem interesse. Nem vou parar de trabalhar. Mas com 15 anos eu já tinha entrado no Banco do Brasil como menor. E como menor eu trabalhava na CASEX, que é a Carteira de Comércio Exterior. E o meu chefe na CASEX, o Dr. Célio Avelino, que é um especialista em comércio exterior, e ele me ensinava o que era uma guia de importação, o que era uma guia de exportação, como é que você fazia os incoterms. Ele dizia, mas os menores não perguntam. Eu disse, não, mas eu quero aprender. Eu era aluno do 2º grau, né? E eu disse, não, mas eu quero aprender. Eu estou arquivando aqui essas guias, eu quero saber o que são essas guias. E eu estou falando isso porque você falou que muito estudante assiste o nosso podcast. E se tem algo que eu posso dizer para vocês, a primeira coisa eu já disse, é que estudem. Que a gente só aprende estudando. Quando as pessoas falam que foi para uma palestra e aprendeu, eu digo que eu devo ser muito burro. Porque numa palestra eu fico informado. Mas para aprender eu tenho que estudar, eu tenho que fazer ficha de resumo, eu tenho que reler, rever. Então estudem mais do que os professores mandam, tá? Porque cada vez nós, professores, estamos passando menos coisas para estudo, porque são cada vez mais assuntos a serem abordados, que a transformação do mundo nos obriga a tratar cada vez mais assuntos, tá? E a segunda coisa é que vamos para o mercado, que mercado, quando eu digo mercado, é atuar, que pode ser dentro da academia, pode ser na área privada, pode ser na gestão pública, pode ser em pesquisa, que a pesquisa é muito nobre, e no Brasil, infelizmente, a pesquisa é pouco valorizada, tá? Sempre na academia tem aquela pergunta que os professores pesquisadores que são fundamentais escutam, que é uma síntese, né? Professor, o senhor também trabalha ou só dá aula? Todo professor já escutou. Eu já escutei. Professor já escutou essa pergunta e pesquisar é um trabalho muito nobre. Tem a pesquisa pura, tem a pesquisa aplicada então, se você quer se desenvolver, você tem que estudar muito, tem que ser curioso, tem que perguntar e tem que ir para o mercado. Mercado que eu digo, pode ser na academia, pode ser no instituto de pesquisa, pode ser na gestão pública, pode ser na iniciativa privada. Mas você tem que aplicar seus conhecimentos em alguma coisa. Porque você não vai ser... Com certeza. Você tem que estudar muito, mas você tem que aplicar o que você está estudando. Tá certo? Muito obrigado, doutor Lauro, por compartilhar a sua experiência. Eu tenho certeza que é uma história, uma jornada muito inspiradora para você que assiste, né? Você que está começando a sua carreira, está ali, ainda é um aluno, né? Que essas dicas possam ser valiosas e você possa colocá-las em prática. Mas aqui, vamos entrar agora no assunto propriamente dito. Vamos falar sobre ESG. Doutor Lauro, eu creio que muita gente que nos assiste já sabe o que é, mas talvez outros não entendam o que significa ESG, o que é essa sigla e por que se escuta tanto falar sobre isso. Você pode nos explicar, por favor?
Primeiro, ESG é a sigla em inglês, tá? O E de environment, que é a questão ambiental, você tem que ter um desenvolvimento que se preocupe com a questão ambiental. O S de social, que é a mesma sigla em português e inglês, e o G de governança, que também é a mesma letra. Então, só o E, que é a letra diferente do inglês para o português, e SG é que se usa mundialmente. Então, o que o ESG traz? Na década de 70, a ONU formulou o conceito de desenvolvimento sustentável. Na Comissão Brundtland, na série de aperfeiçoamentos ao longo do tempo, mas a raiz foi na década de 70, que o desenvolvimento só é desenvolvimento se nós conseguirmos melhorar a condição de vida da nossa geração, mas sem acabar com as oportunidades das próximas gerações melhorarem as suas condições de vida. O que é que quer dizer isso? Nós temos que ter condições de desenvolver economicamente usando os recursos naturais sem acabar com o planeta. Nós temos que ter condições de desenvolver as habilidades e os potenciais das pessoas sem afetar a saúde física e mental das pessoas. Nós temos que ter governança para que nós tenhamos sinergia de ter um efeito multiplicador, que nós tanto estamos em macroeconomia, mas que nós tenhamos o efeito multiplicador dos recursos das empresas, das organizações, que nós possamos aumentar a riqueza. Então, se nós temos um desenvolvimento focado no ESG, nós vamos ter nós vamos ter melhores condições de que, ao longo das gerações, o desenvolvimento seja cada vez mais sustentável. E aí você pode perguntar, Lauro, isso é muito teórico? Não, isso é totalmente prático. Se nós pegarmos um exemplo aqui no estado do Ceará, na Federação das Indústrias do estado do Ceará, na FIEC, que é outra atividade, eu sou assessor econômico da Federação das Indústrias, nós criamos um núcleo ESG. O que quer dizer isso? Nós temos um programa de qualificação ESG, nós temos uma certificação ESG para empresas que vão passar por um processo de certificação, que a Veritas, que é um birô de certificação reconhecido mundialmente como um dos melhores que existe na atualidade, ela certifica que aquelas empresas, para obter um selo, elas estão seguindo práticas de sustentabilidade com os seus colaboradores, com a sociedade, com a gestão de resíduos, com o meio ambiente, com as questões legais, com uma série de critérios. Se você tiver interesse, entra no site da FIEC, bota lá Núcleo ESG, que vão estar todos os manuais disponíveis para todo mundo, todos os critérios, todos os indicadores. Nós já vamos fechar esse ano, no próximo ano, com mais de 50 indústrias cearenses, pequenas, médias e grandes, certificadas com ESG. E o que é importante, como são práticas, esse selo tem uma duração. Depois de um ciclo, você tem que reapresentar para ser reavaliado para manter o selo ESG. E aí, o nosso ouvinte, nossa audiência, pode perguntar, e o que adianta ter um selo ESG? Primeira coisa, cada vez mais os consumidores estão atentos a práticas sustentáveis. E hoje, cada vez mais, tem gente que vai consumir produto da empresa A e não do concorrente da empresa B, porque a empresa A tem prática sustentável e a empresa B não. Segundo, no mercado de crédito, muitas instituições financeiras praticam juros menores com crédito de empresas que têm práticas ESG.
Se você pegar, por exemplo, na Alemanha, ao ligar a sua energia, você escolhe se quer energia suja, que, por exemplo, vem de uma termoelétrica a carvão, ou se você quer uma energia limpa, que vem, por exemplo, da eólica, da solar, etc. Se você escolher uma energia limpa, vai ter uma tarifa. Se você escolher uma energia suja, vai ter outra. Ainda é mais, em média, mais barato você ter energia suja. Mas tem cada vez mais gente escolhendo pagar por energia limpa. Isso é um potencial econômico do estado do Ceará. Mas isso é um critério. Se você vai no supermercado, vai ter muita gente que vai preferir o produto alimentício ou de higiene e limpeza A ou B por vir de uma empresa que tem práticas ESG. Então, esse é o caráter prático disso. Você pode começar a fazer isso na sua casa, separando o lixo. Nós temos estações ecológicas. Você pode fazer isso tendo uma sacola permanente de levar para o supermercado e não usando o saco plástico do supermercado. Isso faz diferença? Para a humanidade faz. Tá? Isso é um processo cultural, é um processo... Você falou do meu doutorado. 20 anos atrás, eu tive no doutorado de desenvolvimento regional uma disciplina de climatologia. E o professor nos levava no laboratório que ele tinha, lá em Barcelona. Todos os laboratórios da Universidade de Barcelona são integrados com as empresas têm o seu centro de pesquisa dentro da universidade. É diferente, tá? Aqui nós temos, deixa eu só concluir um raciocínio que eu falo do outro, me lembra de falar disso, do centro de pesquisa. Então ele dizia que esse aquecimento global, essas transformações, há 20 anos atrás, isso só ia ser levado a sério pela sociedade quando começasse a existir, infelizmente, tragédias climáticas, que nós já temos hoje em dia. Já é realidade. Mas disse, antes disso, nós vamos falar do aquecimento, as pessoas não vão acreditar, vão dizer que isso é alarmismo. Ainda hoje tem quem diga isso. Segundo, que eu peguei esse gancho, nós temos que ter cada vez mais a academia junto com o setor produtivo. Se você pega na Universidade de Barcelona, as principais empresas da Catalunha, as principais empresas industriais da Espanha, estão na Catalunha, no País Basco e em Madrid, elas têm centro de pesquisa e de desenvolvimento de produtos dentro da universidade. Se você vai para as principais universidades do ecossistema de Boston, as principais empresas têm centro de pesquisa dentro das universidades lá em Boston, que tem dezenas de universidades, que todo mundo fala de Boston, lembra principalmente do MIT e de Harvard, que são as duas maiores e com mais relevância acadêmica em quantidade, pelo seu tamanho, pelo seu financiamento, mas nós temos dezenas de universidades. Você vai para o Vale do Silício, mesma coisa. Você vai para Seattle, que é outro centro de pesquisa. Seattle é longe, lá na fronteira com o Canadá, lá no Oceano Pacífico. Mas lá está a Boeing, lá está a Microsoft, lá está a HP, lá está a Amazon, uma cidade menor que Fortaleza. Então, mas por quê? Porque as universidades também estão dentro das empresas, as empresas dentro da universidade dá no mesmo. E aqui nós temos ainda muito pouco disso aqui. E existe um preconceito, às vezes, do setor produtivo, que está sendo quebrado muito com a atuação da CIEC, da FEComércio, da FAEC, de que a academia pensa uma coisa e nós pensamos outra. Não, pensa igual. E também tem, às vezes, preconceito na academia. Nós vamos nos vender? Não é nos vendermos. Nós temos que vender os nossos produtos de pesquisa aplicada para gerarem inovação nas empresas e isso remunerar os pesquisadores e financiar novas pesquisas e isso financiar
também a inovação das empresas e melhorar a competitividade das nossas empresas. Então, tudo isso está na sua pergunta inicial. O ESG está em tudo isso. Tudo isso envolve ESG. Uma pergunta, né? A gente sempre escuta argumentos, poderíamos até dizer falaciosos, né? Um desses argumentos que a gente escuta é que o ESG aumenta os custos do negócio, aumenta os custos para o setor privado e que por isso não era tão interessante as empresas enveredarem por esse caminho. Faz algum sentido isso? Na verdade, ele reduz o custo. Reduz o custo. Se você tem colaboradores com maior inserção de poder decisório da empresa, com melhor qualidade de vida, isso vai melhorar a produtividade da empresa. Se você tem uma gestão de matéria-prima, de resíduos, que você reduz o desperdício, que você otimiza o uso, que você usa a economia circular para ter uma reutilização de resíduos ou na sua atividade ou em empresas parceiras, isso reduz o custo, isso aumenta a produtividade. Se você tem proteção ambiental, e aí eu posso dar como exemplo alguns municípios cearenses no litoral, no nosso belo litoral, de Capuí até Chaval, ou na nossa serra, nas nossas montanhas. Se você faz um plano diretor no nosso litoral, você tem que preservar a duna, os rios, os mangues. Não é porque você é um extremista ambientalista, é porque aquilo é a riqueza que dá atratividade àquele local. Se você destrói as dunas, destrói os rios, aquela praia deixa de ter atrativo. Do mesmo jeito que você vai para as serras, você pode pegar o Maciço Baturité, a Ibiapaba, a Chapada do Apodi, a Chapada do Araripe, qualquer uma delas, Pereiro, o pico mais alto do Ceará, que poucos sabem onde é que fica. É Pico Alto, Guaramiranga. Não. É não? É Monsenhor Tabosa e Catunda. Desconhecia essa informação. Não, todo mundo acha que é o Pico Alto porque eu acho que ele é mais visitado. E eu passei muito da minha infância, adolescência, até hoje em Guaramiranga, eu sempre escutei isso. Mas eu gosto de trilha. Estou sabendo agora também. Então, eu já subi o Pico Alto por vários lugares a pé, mas já subi lá em Monsenhor Tabosa, em Catunda, também, o Pico da Serra Branca lá. Você é o mais alto do Ceará e tem lá a placa. E quase ninguém sabe nem que existe. E a terra do Rosier Alexandre, que é o alpinista cearense que já fez os 5 maiores picos do mundo, ele é de Monsenhor Tabosa, tá? Então, você tem nas serras, você tem que manter as nascentes do rio, você tem que manter a vegetação. Isso não quer dizer que você não possa ter hotéis, você não possa ter condomínios, você não possa ter atividades empresariais, mas você tem que compatibilizar o desenvolvimento com o ESG para que, lembra que eu falei no início que é desenvolvimento sustentável? De uma maneira prática, assim, a questão da economês, é que as próximas gerações, se você acabar com as dunas, com os rios, com as nascentes, as próximas gerações, nossos netos, não vão ter praias atrativas, não vão ter serras atrativas, eles não vão ter como ter uma economia desenvolvida, tá? Então, isso é que o ESG traz. E dentro dessa ótica, ele reduz o custo da empresa, ele melhora a lucratividade, ele melhora a produtividade da empresa. Interessante, muito interessante saber disso, porque muitas pessoas falam que se torna uma burocracia a mais, né? É algo a mais para fazer. Claro que se torna, é uma atividade a mais. Do mesmo jeito que se você tem uma inovação, que pode ser uma inovação num processo ou num produto, você vai ter uma atividade a mais. Na hora que você tem a inteligência artificial, ela não veio para tomar o lugar de nenhum economista, de nenhum engenheiro, nenhum médico. Mas a inteligência artificial veio fazer com que os economistas que dominam a inteligência artificial tomem o lugar dos economistas que não a dominam. É outra história. Porque a inteligência artificial não vai fazer o seu trabalho de economista. Ela vai lhe ajudar.
Quando você pega a questão da soma da inteligência humana com a inteligência artificial, aí você consegue aumentar muito a produtividade. Interessante. Doutor Lauro, a gente está caminhando ali para a reta final do nosso podcast e uma pergunta é muito importante, né? O senhor é um economista com atuação pública e privada. O que é que a iniciativa privada, o que é que falta para a iniciativa privada e o que é que falta para o poder público para nós avançarmos nessa pauta, né? É uma pauta internacional, o senhor falou até que veio de fora, vários países do mundo, né? Barcelona, enfim, a maioria dos países do mundo hoje estão trabalhando nessa perspectiva. E o Brasil, até apesar de ter avançado muito, né? O senhor deixou bem claro que ainda há muito o que fazer. O que é a iniciativa privada e o que é que o poder público precisam fazer para nos próximos anos avançarmos nessa agenda? Eu vou citar novamente o caso do núcleo ESG da FIEC. Nós precisamos multiplicar essa ideia. Nós precisamos que nas 184 prefeituras, que no governo do estado, nós tenhamos, não precisa ser uma secretaria, não precisa criar mais estrutura, mas nós precisamos ter uma assessoria, um núcleo que faça que, por exemplo, um projeto para ser aprovado no governo do estado, ele tenha a chancela que ele está seguindo os Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Isso é ESG. Nós já estamos começando isso no governo do estado, já tem uma secretaria que trabalha esses princípios. Nós precisamos disso nas 184 prefeituras. Nós precisamos disso nas empresas privadas. Mas isso só vai acontecer, sabe quando? Quando a sociedade exigir. Vai criar um projeto para o Parque do Cocó, ou para a Beira-Mar, ou para o Poço da Draga, e a sociedade diga, isso está adequado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU? Isso está seguindo a ESG? Vai lançar um produto, eu não vou falar nome de empresa, da empresa A do setor de entretenimento ou alimentação. Aí o consumidor diz, tá, eu só compro esse produto se a empresa seguir padrões. Porque você sabe que tudo vem do consumidor. Se o consumidor passar a pautar as suas compras em questões sustentáveis, e isso já está acontecendo progressivamente, essa questão cultural, nós vamos fazer com que as empresas e o poder público avancem de uma forma mais rápida nessa pauta. Perfeito, excelente. Doutor Lauro, nós estamos aqui encerrando o nosso CoreCast, esse novo episódio. Eu quero já de antemão agradecer ao senhor pela sua presença, participação e pelas valiosíssimas contribuições. Você que nos assistiu, você ouviu aí contribuições não apenas técnicas, mas contribuições formativas, né? Ouvindo a respeito da história, da trajetória desse grande economista que nós temos aqui no Ceará. Eu quero pedir agora, né, voltar a palavra para o doutor Lauro e pedir para ele duas coisas. Primeiro, para dar uma palavra final para os nossos, para quem nos assiste, e também para motivar os novos profissionais, né, aqueles que estão caminhando na trajetória, motivá-los a estudar mais a ESG, a levar essas pautas para os seus trabalhos, por que eles devem se importar com isso, né? Além da sua despedida, o senhor tentar dar essa última palavra de engajamento para que o nosso público entenda, caso ainda não tenham sido convencidos disso, para que eles entendam da importância de engajar o tema ESG no seu dia a dia profissional. O engajamento é muito importante. Eu queria pegar esse gancho para, primeiro, agradecer o Corecon, o convite de participar desse CoreCast, que isso é fundamental para a divulgação da nossa profissão. Na questão do engajamento, antes de falar do engajamento do ESG, eu queria falar para todos os estudantes de economia a importância do engajamento deles no Conselho de Economia, que desde que entrem na universidade, vocês já podem se filiar no Corecon acadêmico, tá certo?
que você já começa a participar. E assim que você termina a sua graduação, você já pode se filiar como economista, isso vai dar uma proteção à sua atividade profissional, e isso é fundamental para você como profissional e para a sociedade enquanto recebendo os serviços do profissional economista. Segundo, na questão do engajamento, nós temos que o ESG ele é uma questão cultural. E isso tem que partir da nossa vida pessoal, a questão do desperdício que o ESG traz nas empresas, você pode começar isso dentro da sua casa. A questão da alimentação. Nós temos uma cultura de desperdício. Poucas casas fazem exatamente o arroz, o feijão, a carne das pessoas que estão aqui. Se a família tem 4 pessoas, se cada uma vai comer um bicho, só precisa descongelar 4. O que acontece na maioria das casas? Sobra 1, 2 e vai para a geladeira. E depois come, às vezes estraga, e isso acontece com todas as comidas, isso acontece com material de limpeza, isso acontece com a nossa mobilidade urbana, quer seja carro, quer seja moto. Então, essa cultura de roupa, todo mundo tem roupa em excesso. E isso você precisa estar bem vestido profissionalmente, mas essa questão do consumo excessivo, isso é uma questão não sustentável. Isso está dizendo que eu não estou falando que ninguém possa querer consumir, mas você tem que ter padrões de sustentabilidade do que é que usa, do que é que não usa. E isso também interfere na educação financeira, que é outro tema muito relevante que o Conselho de Economia trata. Na hora que você trabalha com ESG, você está trabalhando na questão do desperdício, da melhor utilização de recursos, você está trabalhando também com a educação financeira. Então, para os economistas e profissionais que nos escutam, a sustentabilidade tem que estar cada vez mais na atuação de vocês no dia a dia. E para os estudantes de economia e de outras áreas que nos assistem, se engajem desde cedo nos conselhos profissionais, que isso vai fazer com que a carreira de vocês tenha um impulso, tenha uma legitimidade, isso vai abrir portas para vocês no mercado de trabalho. Perfeito, doutor Lauro, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. E eu também agradeço você que esteve aqui participando, assistindo esse episódio junto conosco. Agradeço pela sua audiência, agradeço por sempre estar junto conosco, e eu quero convidar você a assistir os nossos outros episódios. Nós temos aqui no nosso canal no YouTube diversas entrevistas com profissionais do setor público, privado, enfim, diversos personagens interessantíssimos que agregam, trazem conhecimento, informações e que com certeza vão ajudar você a crescer profissionalmente. Muito obrigado pela sua audiência, nós nos encontramos no próximo episódio e até lá, até mais!